Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres. Bom, pessoal, ontem, como eu falei para vocês, eu tive uma consulta, né? E aí eu não pude fazer a minha live. Oi, Ângelo! Boa noite, paz e bem. Feliz ano novo, Ângelo. Seja muito bem-vindo à live. Ângelo Inácio, grande amigo meu, pessoa de minha autoestima, né? Me apresentou a Pastoral de Ecologia Integral, né? E ele, se eu não me engano, coordena a Pastoral de Ecologia Integral na Regional Leste 1, não é isso, Ângelo? E ele tem cumplicidade nesse termo, né, o clamor da terra e dos pobres, porque ele também ouve o clamor da terra e dos pobres, né? Eu espero que, a partir dessa live, várias outras pessoas se disponham a ouvir o clamor da terra e dos pobres. Ele deu uma boa noite, desejou feliz ano novo e confirmou a apresentação dele, né? Sabe, ontem eu não pude fazer a live, porque eu tive uma consulta, né? Então fiz a live do dia 1º, então fiz o do dia 2, estou fazendo do dia 3, né? A live de hoje é uma live interessante e eu quero trazer também um pouco da primeira leitura de hoje, né? Para que a gente possa trazer um pouco mais essa dimensão ainda pouco entendida que a gente tem que discutir esse ano, né? Então, a pegada da vibe esse ano vai ser diferente. Oi, Marcela, boa noite, paz e bem, né? Por quê? Porque a realidade é diferente, né? E assim, é preciso que a gente mude, né? E assim, é complexo, eu sei, é difícil, eu sei, mas a gente precisa abordar determinados assuntos. E, infelizmente, a gente, como é que eu vou dizer, sem ser trivial, é preciso que a gente aborde os assuntos, que a gente mude a nossa vida, e que a gente aceite que há pessoas que estão manipulando as coisas. Gracinha, boa noite, paz e bem, feliz ano novo, né? Gracinha agora tem um bispo novo lá em Vitória. Sabia disso, amor? Tem um bispo novo lá em Vitória, né? Está quase na hora da gente começar, né? Eu quero aqui prestar publicamente a minha solidariedade a Dom Luiz Fernando Lisboa, bispo da Diocese de Cachoeiro do Itapemirim, como a família da minha esposa e a família... Meu pai nasceram lá, minha esposa nasce de lá, meu pai é de Castelo, minha esposa também. Eu entendo que Castelo faz parte da Diocese de Cachoeiro, faz parte, eu entendo que eu considero Dom Luiz Fernando um bispo meu também. E eu quero prestar solidariedade por causa de ataques e ameaças absolutamente sem sentido, feitos por pessoas que estão manipulando a fé católica, querendo provocar um cisma dentro da igreja por razões políticas, tá? E eu vou ter que falar as coisas, tem coisas que a gente não pode deixar de falar. Bom, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim para batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. João deu o testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água me disse: aquele sobre a quem vires o Espírito Santo descer e permanecer, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Gracinha comentou: boa noite, paz e bem. Disse: sim, vamos receber novo bispo. Tá vendo, mozinho? Gracinha vai receber um bispo novo lá. Muitas pessoas vão olhar essa passagem do Evangelho e vão falar assim: Bernardo, o que você tem para falar sobre isso? O que você vai apresentar sobre isso? E aqui eu acho que é importante que a gente faça algumas ressalvas, principalmente pelo dia que nós estamos. Hoje é uma sexta-feira, é tempo de Natal antes da Epifania, né? Domingo agora a gente vai celebrar a Epifania, né? Então, assim, é um momento especial. E aí eu fico olhando essa leitura e fico pensando. O Evangelho de João foi escrito no finalzinho do século I. Né, o texto, a forma como ele foi escrito, as palavras, o tipo de escrita, diz que ele foi escrito em torno dos anos 90, talvez até um pouquinho depois do ano 100. Né? Gracinha, feliz ano novo para vocês também. Paz e saúde para toda a família. Obrigado, Gracinha, muito obrigado. E é óbvio que João não viveu tanto tempo assim. Bernardo, João não viveu tanto tempo assim? Claro que não. Para pensar. Mesmo que João fosse mais novo do que Jesus, como muitos acreditam que fosse, mesmo que ele fosse mais novo, ele não poderia ser muito mais novo, ele não podia ser um menino de 10 anos. Então ele devia ser um homem de pelo menos 20 e poucos anos, ele devia ser 10 anos mais novo que Jesus. É claro que hoje em dia existem pessoas de 80 a 90 anos. Meu pai vai fazer 82 anos. Mas isso é hoje, em 2025. Não é lá no primeiro século. No primeiro século as pessoas não viviam esse tempo todo. Ué, Bernardo, mas quem escreveu? Provavelmente João começa a escrever o Evangelho. Ele escreveu algumas coisas, né? E ele falou muitas coisas aos seus discípulos. E os seus discípulos terminaram de escrever o Evangelho. Ou seja, o Evangelho, ele é um Evangelho da comunidade de João e seus discípulos. Mas a gente fala que é de João, porque é a forma como se fazia naquela época. O discípulo dele assinava pelo seu mestre. Era assim que era feito, não tem nada demais. É por isso que o livro do Êxodo, que é escrito por Moisés, narra o enterro de Moisés, porque provavelmente um dos discípulos dele, talvez até Josué, tenha escrito isso. Mas esse livro foi escrito numa época que já começavam a surgir os primeiros problemas na comunidade dos cristãos, daqueles que eram
judeus partidários de Cristo. Cristão quer dizer isso, partidário de Cristo. E aí, aproveitou o evangelho e foi sanando dúvidas e erros de fé. É por isso que no prólogo, por exemplo, ele fala que Jesus é filho unigênito. É por isso que no evangelho, no prólogo, ele fala que tudo foi feito por Jesus. Para Jesus, tudo foi feito. Tudo que existe de bom foi feito por Jesus. Para Jesus e por Jesus. Então, esse evangelho é importante porque ele já nos sinaliza algumas coisas. E aqui é interessante porque eu noto uma grande questão que nós temos hoje. A necessidade de conhecer Jesus. E muitos implicam, porque eu não falo em Cristo, falo em Jesus, eles implicam nisso. Devia falar Jesus, não devia falar Cristo, Cristo. Por que você fala Jesus? E aí começam as interpretações, e alguns reclamam que eu falo de Jesus, porque eu estou falando do Jesus histórico, e o Cristo é o Cristo da fé. Tá, existe essa separação. Mas eu falo de Jesus porque o nome dele é Jesus. Eu poderia chamá-lo de Emanuel, mas o nome que ele teve, pela função que ele traz, é Jesus. É por isso que eu falo esse nome. E aqui a gente começa a prestar atenção, porque nesse evangelho você tem 3 notas, 3 características de Jesus. E a gente tem que trabalhar essas características com muito cuidado, porque senão a gente dá uma escorregada. E infelizmente tem muita gente que dá essa escorregada. A maior parte escorrega porque é difícil mesmo, é complicado. E alguns não só escorregam, não é porque é complicado nem é difícil, é porque eles têm um viés, têm um erro proposital de ânimo, boa noite, paz e bem. E pior, esses que têm um erro proposital normalmente querem induzir os outros a erro. Então vamos ver quais são as 3 características. Como é que João identifica Jesus? Eis o Cordeiro de Deus. E esse termo Cordeiro de Deus está ligado diretamente à forma como os judeus viam a religião. Ou seja, é necessário fazer um sacrifício para expiar os pecados. A religião judaica, que era inclusive a religião de Jesus, de Pedro, de João, de Maria, desse povo todo, pensava na necessidade de um sacrifício para expiar os pecados. Então, dar a ideia de um Cordeiro de Deus é uma coisa razoável. Oi, Ana Paula, boa noite, paz e bem. Diane, Ana Paula, feliz ano novo. Sabe, é normal essa visão. O problema aqui, e é o primeiro problema que a gente tem que tomar cuidado, porque nós não podemos pensar que o sacrifício era necessário. O sacrifício de Jesus não era necessário para a salvação dos homens. A humanidade poderia ser salva sem o sacrifício. Bastava que a humanidade aceitasse Jesus como o Senhor e Salvador e mudasse a sua vida. Até hoje, isso não aconteceu. Algumas pessoas da humanidade fizeram isso. Algumas pessoas estão fazendo e muitas não querem fazer. Há algumas, inclusive, que não se afirmam cristãos, mas vivem na ética pregada por Jesus. É o que Karl Rahner chama de cristãos não confessos. Infelizmente, há também os cristãos não praticantes. E aqui a gente tem que começar a dizer o seguinte: cristão
não praticante não é aquele que não vai à missa no domingo. De vez em quando eu sou católico não praticante. Por quê? Porque eu não vou à missa no domingo. Não, isso não é um cristão ou um católico não praticante. Cristão ou católico não praticante é aquele que não segue o que Jesus ensinou. Essa é a verdade. Né? O próprio Jesus fala, quem fala é João. Quem ama o Senhor guarda os seus mandamentos. Ele cita Jesus que fala isso. Quem me ama guarda os meus mandamentos que eu recebi de meu Pai que me enviou. Então essa é a prática. Entretanto, como Jesus estava comprometido com o plano de salvação, ele aceita ser derramado em sacrifício para salvar a humanidade. A cruz não é um símbolo de sacrifício, a cruz é um símbolo de compromisso. O seu compromisso com o plano da salvação é a sua cruz. E ela é individual. Alguns vão ter cruzes cuidando de familiares, outros vão ter cruzes no seu emprego, outros terão cruzes na sua comunidade de fé. O compromisso de levar as pessoas a seguir Jesus, para que elas sejam salvas, é a cruz de cada um. Como essa cruz se realiza é outra história. O segundo ponto, e aqui eu vou fazer um pulo, é quando João faz o testemunho. Eu vi e dou testemunho. Observa, ele deu o testemunho, ninguém pediu. Era algo tão firme para ele que ele dá o testemunho. Este é o Filho de Deus. E é importante a gente entender isso. Por quê? Porque Jesus é plenamente Deus e é totalmente homem. Então, nós temos uma coisa que se faz na igreja que é muito ruim, que é você querer quebrar Jesus. Existem alguns que simplesmente renegam Jesus como Deus porque não se comprometem com a espiritualidade que Jesus é Deus. Vivem só de fazer coisas. E fazer por fazer, fazer sem entender que existe uma espiritualidade. Então existe uma espiritualidade da pastoral da saúde, da pastoral do povo de rua, da pastoral do menor, da pastoral da ecologia integral. Cada ação na igreja tem uma espiritualidade. Eu sou ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Parabéns, louvado seja Deus pelo seu serviço. Mas você entendeu a espiritualidade disso? Ou você apenas faz o serviço de levar comunhão? Bernardo, mas não é apenas um serviço. Bom, já está melhorando. Você entende o seu papel? Você compreende a importância do que você está fazendo? Não só para o doente, mas para você mesmo e para a sua igreja. Eu às vezes falo que um esposo, que uma esposa que cuidam do seu marido ou da sua esposa doente dão uma contribuição à igreja, talvez muito maior do que muitos padres, diáconos e bispos. Por quê? Porque eles têm a espiritualidade própria disso. Então, é essencial que a nossa ação tenha a espiritualidade correta. Mas há o outro lado, que também está errado, que é o lado da fé desencarnada, a fé do devocionismo vazio, a fé da oração absolutamente etérea. Eu me lembro quando estava tendo aquele monte de incêndio, que uma criatura aparece no Instagram e fala assim:
vamos rezar para que venha a chuva e salve a Amazônia. Tá, tudo bem, aceito. Mas você não pode deixar de denunciar que aqueles incêndios que ocorreram na Amazônia, no Pantanal, em São Paulo, no Rio, no Espírito Santo, eram ação humana. Era uma ação humana orquestrada por um grupo político para criar caos no país. A fé não é desencarnada. Não adianta você ver uma pessoa com fome e você dizer assim: eu vou rezar para alguém dar comida para essa pessoa. Sim, se você é um miserável e não tem como acudir essa pessoa, tudo que você pode fazer. Mas se você tem como ajudar e não ajuda, a sua oração está incompleta. Porque você não trabalhou ainda a dimensão da encarnação. É necessário que a gente entenda o mistério do Natal. É Deus que se encarna. É Deus que passa a viver a realidade do ser humano. Jesus teve fome. E quando eu alimento o irmão faminto, eu estou alimentando Jesus. Jesus foi despido durante a sua paixão, e quando eu ajudo um irmão a se vestir, eu estou vestindo Jesus. Essa espiritualidade é encarnada, entender que o Senhor está presente em toda a sua criação. Como São Francisco de Assis falou no Cântico das Criaturas: louvado seja o Senhor pela minha irmã terra, a mãe terra, que nos reina e governa, que nos alimenta com frutos. Francisco via a presença do Senhor até na natureza da criação, porque Ele está lá. É necessário que a gente entenda que Deus não é um ser isolado lá no céu, olhando para nós. Ele está presente, Ele se encarnou para nos salvar. E aí eu venho para a terceira, porque João batiza com água, mas virá aquele que batizará com o Espírito Santo. E aqui a gente pode ver o que é a grande dimensão de uma fé madura, que é a fé encarnada. Por quê? Porque o batismo com água era o batismo daquela época, era o batismo da religião antiga, era o batismo do Cordeiro do Sacrifício. Mas o Filho de Deus vem ao mundo e nos batiza com o Espírito Santo, a manifestação da divindade de Deus, divindade de Jesus, o Cristo, que nos batiza através do Espírito Santo. Mas isso muda a nossa vida. Se você acredita que você foi batizado e esse batismo foi feito pela forma como Jesus pediu para ser feito, como os cristãos fazem desde então, você recebeu o Espírito Santo. Isso muda a sua vida. Você não pode mais viver como vivia antes. Esse é o processo da conversão. E aqui eu quero pegar a primeira leitura, porque na primeira leitura, na primeira carta a João, vós já sabeis que ele, Jesus, que ele é justo. Sabei também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Pegaram? Espera aí que a Marcela falou alguma coisa. Eu acho que qualquer cargo ou função, tanto na igreja quanto na vida pessoal, quando negamos a ajuda de qualquer pessoa, estamos nos afastando de Deus.
Concordo. Por quê? Porque quando nós negamos ajuda a qualquer pessoa, você só nega ajuda a quem precisa de ajuda, ou seja, quem é pequeno, né? Quem é grande não vai precisar da sua ajuda, porque ele dá um jeito, ele contrata um advogado, ele contrata 3 despachantes, ele dá um jeito. Mas os pequenos precisam da ajuda. E Jesus é muito claro: quando fizestes alguma coisa pelo menor dos meus irmãos, foi a mim que fizeste. Quando você nega a ajuda, você está negando, se afastando de Deus, porque você está deixando de ajudar o próprio Jesus. Sabe, Marcela, é um pouco isso que eu estou querendo falar. Você está pegando a ideia da espiritualidade, de entender isso na própria natureza, na própria vivência do dia a dia. E aqui eu quero pegar mais esse pedacinho. Já sabeis que ele é justo, diz João. Sabeis também que todo aquele que pratica justiça nasceu dele. O batismo que nós recebemos de Jesus, aqueles que são batizados pelo Espírito Santo, nasceram de Jesus. São filhos de Deus. Está escrito aqui. Em Cristo somos todos irmãos e irmãs, porque nascemos de Deus. É um ato de fé. Mas todo aquele que pratica a justiça, e a dimensão da justiça, para nós que seguimos Jesus, não é uma lei. A dimensão da justiça não é um aparato legal. A dimensão da justiça é um compromisso a dar a cada um conforme a sua necessidade. A justiça para nós se manifesta na ação de solidariedade para com as pessoas. É por isso que o Papa Francisco, na sua mensagem para o que ele lançou no dia 8 de dezembro, mas foi lida no dia 1º de janeiro, ele fala da necessidade de mudar o sistema econômico para deixar de ser baseado numa lógica de financiamento e ser baseado numa lógica de solidariedade. É necessário que nós sejamos solidários uns com os outros. E sendo solidários uns com os outros, sejamos solidários também com a criação. É por isso que eu tenho chamado vocês a ouvir o clamor da terra e dos pobres. Porque é necessário sentir todas as necessidades do mundo para acudir a todas as pessoas. Bernardo, eu não consigo fazer tudo isso. Concordo, ninguém consegue. Mas nós podemos buscar os meios para isso. E o primeiro meio é você se converter. E eu me converter, Bernardo? Não, eu sei, mas eu também preciso me converter. Eu preciso colocar toda a minha vida em visão do ensinamento de Jesus. E entender que a moral de Jesus não é uma moral baseada em pecado, porque ele veio para abolir o pecado. Se você acredita que ele é o Cordeiro de Deus, pelo sacrifício dele, ele retirou o peso do pecado sobre você. Quando Jesus se manifesta sobre moral, ele não fica falando sobre práticas como muitos colocam hoje em dia, se você usa blusa decotada, se você usa saia, se o homem usa camiseta mamãe sou forte. Não. Ele não fica discutindo beijo, abraço, namoro, ele não fica discutindo nada disso. Ele discute o cuidado que você tem para com as pessoas, o amor que você tem para com as pessoas, quanto você se compromete a ajudar as pessoas. A moral católica e a moral cristã é muito mais sobre o nosso compromisso de cuidar e ajudar dos irmãos e das irmãs do que regrinhas de costumes e pudores. Se você realmente quer conhecer Jesus, busque com cuidado, aceite as 3 dimensões:
Sim, ele é o Cordeiro de Deus. Sim, ele é o Filho de Deus. E sim, você foi batizado no Espírito Santo por ele, para que a sua vida mude e que você se torne cada vez mais uma pessoa justa. Amém? Essa foi a reflexão de hoje. Deu 20 horas e 1 minuto. Falei até dizer chega. Falei muito hoje, né? Mas o assunto também estimulou isso. Amanhã tem live, né? Ângelo está me mandando um amém. Obrigado, Ângelo. Amanhã tem live, né? Diane está mandando amém, mãozinha de oração e coraçãozinho. Obrigado. O assunto deve ser o assunto da Epifania, porque eu não estou fazendo a live do domingo, né? Eu ainda não escrevi nem li, porque hoje eu tive meio enrolado, mas estamos juntos. Amanhã, 19h30, tem live. Eu vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de Oscar Romero. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Opa, tem um comentário da Marcela aqui. Amém. Ensinou bastante. Parabéns. Obrigado, Marcela. Obrigado. Eu tento. O meu esforço é sempre estar aqui trazendo bastante coisa para vocês. Que bom que se você gostou. A gente se vê domingo, né, Marcelo? Domingo eu estou indo aí na comunidade de Santo Antônio celebrar com vocês, tá? Tamo juntos. Amanhã a gente se vê às 19h30. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.